pela metodologia enquanto celular, a gente sempre vai pensar assim, o específico é sempre maior do que o geral, né? É sempre mais importante o específico, sabe? Porque cada caso é um caso e não tem como eu generalizar. Mas dá para a gente trazer, sim, algumas ideias centrais, tá? Assim, que eu acho que podem ajudar. Então, vamos pensar lá de novo na ideia do iceberg. Então, comida, alimentação. Primeira coisa, relação da comida com afeto é muito grande. Primeiro ponto que a gente vai olhar lá na ponta do iceberg, né? De modo geral, quando a gente fala de alimentação, a gente fala de afeto. Pode não ser? Pode não ser, tá? Naquele caso específico, mas a gente sempre vai olhar um pouco para isso. E desde muito cedo, o que acontece? Os nossos pais, né? A gente, enquanto mães, essa relação do dar uma comida para parar o choro, e isso começa no peito, né? Criança chorou, recém-nascido, peito. Recém-nascido, eu, pelo menos, fiz isso demais, né? Então, assim, essa coisa a criança chorou, vai para o peito. Então, essa associação do alimento com o afeto, do choro, né? E aí a gente começa, quando a criança começa a comer um pouquinho, eu vejo que, assim, a criança começa a chorar, você precisa fazer um negócio, dá um biscoitinho pro menino, né? Será que ele tá com fome? Será que ele tá com vontade de comer? Nossa, tá te vendo comer, tá com vontade de comer, tá chorando, come, come, né? Dá um suquinho, peraí, dá um pãozinho pro menino. Então, essa relação, assim, ela já começa desde cedo. E muitas vezes isso é um ponto, assim, que depois vai trazer um monte de consequências para a vida adulta também, né? E aí, daí a gente vai pensar, por exemplo, lá, desde a introdução alimentar, a criança, o contato que a criança tem, a criança pode se sujar na hora de comer, ela não pode se sujar, né? É ruim se sujar. Tudo isso vai gerando, vai estabelecendo relações que a criança vai desenvolvendo ao longo da vida com a comida, né? Então, ela só experimenta comida batida, ela pode comer, ela pode experimentar texturas diferentes, ela pega na mão, ela come coisas com sabores diferentes, né? Então, tem todos esses fatores aí que estão lá desde da introdução alimentar. Depois, quando a criança vai crescendo, tem um período de seletividade alimentar, que ela gosta mais de determinados alimentos, não gosta, que é normal também. E aí, às vezes acontece isso, assim, se a criança não, ela falou que não gosta de determinado alimento, eu não ofereço mais. Então, outra coisa importante é que a gente precisa oferecer pelo menos, se não me engano, são 10 vezes o alimento de forma diferente, da mesma forma, para que a criança tenha contato, para que ela possa começar a perceber, ou se acostumar com aquele alimento, perceber se ela gosta daquele alimento, ou daquele sabor, ou não. Então, não é uma vez que a criança falou, né? Então, mesmo que a criança não goste, se aquilo a gente sabe que aquilo é importante, a gente continua oferecendo para a criança, continua mostrando para ela. Então, isso tudo ainda está na ponta do iceberg, tá? Isso que pode ajudar a relação da criança com a comida. Chamar a criança para participar da produção do alimento, né? Ela pode fazer alguma coisa ali, ajudar a arrumar a mesa, participar desse processo, enfim. Tudo isso, então, estaria na ponta do iceberg, que pode nos ajudar. Pode ajudar a criança a ir, aos poucos, estabelecendo uma relação melhor com a comida, né? Aí depois a gente pode aprofundar um pouquinho e pensar o seguinte. Quando essa criança, assim, percebia que ela comia ou não comia, o que acontecia? Né? Ela percebia que ela tinha mais atenção da mãe quando ela não comia? Então, de repente, não comer pode ser interessante, porque é quando a minha mãe olha para mim. Quando eu como, sento e como direitinho, minha mãe tá lá lavando louça, fazendo outras coisas, mexendo no celular, assistindo televisão, cuidando do irmão. Quando eu paro de comer e falo que eu não vou comer, de repente a mãe para de fazer tudo e vem para me dar atenção. Então, esse é outro ponto interessante que a gente precisa pensar, assim, qual a relação que essa criança percebeu, estabeleceu que entre a me alimentar ou não me alimentar e o que isso gera na minha mãe. A minha mãe fica feliz quando eu como bem, ou minha mãe ou ela fica frustrada, ou então, por exemplo, um irmão se alimenta bem, o outro percebe que para ele então chamar a atenção ele precisa fazer diferente, então ele não come. Então tudo isso, né? O que a mãe fazia? O que isso despertava na mãe? A mãe comia mais, começava a forçar a comer na frente da criança, para a criança mostrar que ela está comendo. Então, assim, que tipo de relações a criança foi estabelecendo à medida em que à medida em que ela se alimentava ou ela deixava de se alimentar, né? Então, isso já seria um ponto um pouco mais profundo.
A gente pode pensar aí também como são as relações familiares. A família se une, né, ao redor da mesa para comer. Aquele momento da refeição é um momento tenso, as pessoas ficam tensas, elas brigam, uma fala do que, né, ou é um momento prazeroso, ou cada um come sozinho num canto da casa, na frente da televisão. Tudo isso também vai falar um pouco aí das nossas relações, das relações que a criança vai percebendo, né? Aí vamos pensar um pouquinho mais profundo no iceberg, assim. A gente pensa aqui, os filhos nos leem em segredo. Então, a gente fala que os filhos são aquilo que os próprios pais são, né? Não só externamente, mas especialmente internamente. Então, qual é a relação dos pais com a comida? Qual é a relação da mãe com a comida? Eu uso a comida para descontar as minhas emoções, as minhas frustrações na comida. Então, pode ser que meu filho também vá fazer isso, né? Ele vai perceber isso. Quando eu estou me sentindo carente, quando eu estou me sentindo ansiosa, eu uso o alimento, ou então eu não como quando eu estou sentindo determinadas coisas. Outra coisa, conexão. Eu estou conectada a mim mesma, assim, quando eu vou me alimentar? Eu estou atenta à alimentação, eu estou bem comigo mesma, a gente está sempre, muitas vezes a gente como mãe, eu sei disso, a gente está correndo, comendo de qualquer jeito, né? Mas isso tudo é captado, é percebido pelo filho. Eu me conecto com meu filho quando eu vou oferecer o alimento para ele, ou eu ofereço o alimento correndo, porque dá na hora de jantar, que daqui a pouco a gente já tem que fazer outra coisa. Tudo isso vai falar um pouco aí, né, pode influenciar essa relação dessa criança, depois dessa pessoa, né, desse ser humano, com o alimento. E aí a gente pode ir um pouco mais profundo, aí a gente começa a entrar mais a fundo aí na nossa metodologia. Eu estou no meu lugar de adulta da relação de mãe quando eu ofereço esse alimento para o meu filho? O que significa estar no lugar de adulta? Eu preciso que meu filho se alimente bem para eu ficar satisfeita? Eu preciso que meu filho se alimente bem para que eu me sinta uma boa mãe? Eu preciso que meu filho se alimente bem para que eu não fique preocupado com o que os outros vão achar? Para agradar as pessoas, tá? Então, assim, esse é um ponto muito importante, assim. Quando eu estou no meu lugar, eu me respeito, eu olho para mim mesma, eu me respeito, eu respeito a minha saciedade, e então eu consigo muito mais facilmente olhar para o meu filho, respeitar o meu filho, respeitar a saciedade dele, o momento de vida dele, o momento, a fase de desenvolvimento, e ajudar meu filho a se alimentar da melhor maneira possível. Mas entende, assim, quando eu estou fora do meu lugar, eu começo a ficar angustiada, porque é como se eu não fosse uma boa mãe, uma boa... Então, assim, às vezes a mãe fala assim, nossa, mas eu fiz o alimento com tanto carinho e ele não quer comer. Assim, não tem nada a ver com o fato dele gostar ou não gostar de mim, ou que eu devo continuar fazendo o alimento com carinho. E o fato da criança comer ou não comer, eu não posso ficar abalada por causa disso, né? Senão eu coloco toda aquilo que eu faço nas mãos da criança, assim. E outro ponto, assim, que eu gosto que eu gosto de pensar, assim, quando a gente fala dessa questão do ocupar o lugar de adulto, assim, né, nessa relação, eu vejo que, por exemplo, então o adulto ele vai colocando os limites, assim, e mesmo assim dando opções de escolha para a criança, né? Mas o adulto que vai, ele que vai ajudar ali a criança a perceber que o que é bom é o adulto que sabe, a criança não sabe disso, né? De determinadas coisas. É por isso que precisa do adulto. Então, por exemplo, a questão dos doces aqui em casa. Maria Clara começou a comer doce com 3 anos. Ana Lívia tem 1 ano e meio, não come ainda, né? A gente vai tentar segurar, a gente vai segurar até os 2 anos. E aí eu vejo que, assim, é uma coisa, porque as pessoas, elas olham, né, e elas ficam muito incomodadas com o fato de você não dar doce para os filhos. E aí a gente precisa ter essa firmeza, ocupar esse lugar de adulto, porque as outras pessoas querem oferecer, a gente precisa colocar esse limite claro, estabelecer que nós somos os pais, né, tá tudo bem, a gente respeita a opinião de vocês, as ideias de vocês, mas a gente vai aqui, né, nós somos os adultos, nós somos os pais, e nós vamos conduzir dessa maneira. E aí, eu lembro de vários questionamentos, assim, mas coitada, olha, tá vendo todo mundo comer, então vocês não podem comer doce na frente dela e tal, né? E aí é que eu falo assim, que é muito mais, a postura do adulto. Então, nossos filhos não são só aquilo que ele vai comer doce porque ele tá me vendo comer doce. Também. Mas é um ponto muito mais profundo, que é a questão de ocupar o lugar de adulto, né? Então, assim,
Um dia eu falei assim com algumas pessoas que estavam muito incomodadas com essa questão do doce. Eu falei assim, então, eu não posso levar. Então, nos dias que eu levar a minha filha numa festa, num churrasco, ninguém pode tomar bebida alcoólica. Ah, mas por quê? Ah, mas se ela sentir vontade de tomar bebida alcoólica também, e ficar com vontade, ficar aguada, coitada, eu vou ter que dar, né? Então, no dia que a gente estiver numa festa, num churrasco, ninguém vai tomar bebida alcoólica, por favor, para minha filha não ficar com vontade. Ah, não, mas não é assim. Eu falei, é a mesma coisa do doce. Então, é uma questão de postura. Aqui nós explicamos para ela, olha, quando você tiver 3 anos, você vai comer doce, filha. Você vai começar a experimentar. Enquanto isso, você tem tais e tais opções de tal fruta que ela gosta mais, que ela gosta menos. Então, assim, esse é ocupar o lugar de adulto. Não é ser, esse ponto não é ser autoritário, mas é que a gente percebeu, a gente acredita que esse seria o melhor para ela, né? E hoje a gente tem a Maria que come doce e a Ana que não come, né? E a Ana que tá, que fica, que participa, que quer fazer tudo que a Maria faz. E aí, como que a gente faz isso? Simplesmente explicando para ela, filha, Maria já pode comer doce aos finais de semana, depois, né, depois do almoço e tal, alguns horários específicos. Você ainda não pode, quando você crescer, você vai comer. E ela vê a Maria comendo, e as pessoas falam, ela vai querer comer também. Sim, mas aí a gente oferece outra coisa para ela. E a gente oferece uma fruta, a gente oferece as frutas que ela mais gosta, dá a opção de escolha para ela e fala, você prefere uva ou melão? Né? Aí ela escolhe e a gente arruma para ela, ela fica toda satisfeita comendo do lado da Maria. Então, assim, eu percebo que isso é muito esse ocupar o lugar de adulto e ajudando os filhos a compreender todo esse processo e conduzindo essas crianças, né? Então, esse seria o ocupar o lugar de adulto. E aí, agora, o último ponto que seria o mais profundo aí do iceberg, né? Eu consigo perceber se o meu filho está no lugar, para onde ele está olhando, né? Quando ele consegue, quando ele se alimenta ou quando ele não se alimenta. Então, se eu percebo assim, ele está se desenvolvendo bem, tá tudo certo, eu percebo que ele está desenvolvendo as fases de desenvolvimento, né? O pediatra vai ao pediatra, tá tudo certo. Então, o fato dele comer mais ou menos pode ser alguma coisa dele, pode ser alguma coisa da criança, pode ser alguma coisa daquela fase da criança. Tem fase que a criança come mais, come menos. Então, pode estar tudo certo. Aí agora eu vou começar a perceber, a criança está adoecendo demais, está com outras questões, né? Tem outros sintomas que estão associados. Então, aí eu posso começar a perceber. Gente, na verdade, pode ser que essa criança, ela esteja fora do lugar, ela esteja desconectada, ela esteja olhando para outra pessoa do sistema, por exemplo, ela esteja querendo salvar a mãe. Então, pode ser que ela perceba que a mãe tem uma compulsão alimentar, e às vezes a criança passa a ter uma compulsão alimentar para tentar salvar a mãe no lugar da mãe, ou ela pode começar a querer não comer, porque ela não quer ter aquele comportamento, ela não quer. Então, assim, ou não tem nada a ver, pode ter uma outra questão, pode ter a ver com o excluído na família, né? Quando a gente fala aqui do pertencimento, né? Que todas as pessoas pertencem. Então, às vezes, a mãe teve um aborto, e aí essa criança pode estar olhando para essa criança que não nasceu, que pertence ao sistema, e aí ela pode não estar comendo porque aquela outro irmão que ela ama, que ela sabe, inconscientemente, isso está no inconsciente do sistema, né? Que não pôde usufruir das coisas boas da vida, então ela também não se permite fazer isso, né? Então, assim, aí a gente vai ter que olhar mais a fundo para essa criança e perceber o que pode estar acontecendo com a criança. Bert Hellinger trouxe algumas questões que são as seguintes, assim, ele tem alguns casos, ele falou de questões alimentares, de compulsões alimentares, muitas vezes estão relacionadas a questões da mãe, né, alguma dificuldade da criança conectar com a mãe, e outro, quando muitas vezes questões de bulimia, ou a criança não quer comer, muitas vezes, algumas vezes, né, ele mostrou que, claro que cada caso é um caso, questões relacionadas a uma exclusão do pai, por exemplo, a criança tem alguma dificuldade na relação aí com o pai. Mas aí, estou falando de modo bem geral, cada caso é um caso, tá? Só para trazer alguns exemplos que o Bert trouxe na prática dele. Não é todo caso é assim, né? Mas então olhar para onde, isso é só um exemplo de para onde essa criança pode estar olhando quando ela tem dificuldade com a alimentação.